Ló, o sobrinho de Abraão. Passemos agora para Ló, outra história muito triste, porém cheia de ensinamentos. Quando os servos de Abraão e Ló contenderam entre si, Abraão sugeriu que seria melhor se separarem do que oferecer aos amorreus, povo que habitava a terra, uma triste imagem de irmãos na fé e servos do único Deus verdadeiro, brigando entre si. Com um amável espírito de modéstia e humildade, Abraão, o mais velho, convidou seu sobrinho Ló para escolher o lugar onde preferiria ficar. A motivação de Ló para aceitar tal proposta é uma lamentável evidência de seu egoísmo, mas assim foi, e ele escolheu as bem regadas planícies de Sodoma para serem a sua nova pátria. Quantas vezes nós também colocamos nossas famílias em um contato desnecessário com a impureza moral, e isto só pela esperança de obter alguma vantagem para o bolso nosso ou dela? Como não teria sido muito melhor por Ló permanecer pobre em vez de se enriquecer pelas riquezas de Sodoma? Nós conhecemos sua triste história, que começou a contemplar a planície do Jordão, uma campina bem regada. O próximo passo foi ir armando as suas tendas até Sodoma. Depois passou a morar na própria cidade e finalmente tinha o seu lugar na entrada, no conselho da cidade. Mas também estamos informados de que Ló diariamente afligia sua alma justa enquanto vivia ali, naquele lugar impuro. Talvez até tenha sido sua esposa ou sua filha que o convenceram a se fixar em Sodoma, permanecendo ali apesar de tanta coisa que dia após dia o atormentava. A razão disso pode ter sido a vantagem que suas filhas teriam em morar em um lugar assim tão bem situado. Mas seja o que for, é quase certo que as suas filhas se casariam com homens de Sodoma e que ali estavam se sentindo bem. Consideremos sempre que tudo começou com aquela escolha bastante egoísta e sem vergonha. Escolha que ele próprio tomou, em vez de esperar que o seu tio escolhesse. É o que deveria ter feito, motivado ao menos pela educação e pelo respeito. O que eu considero ainda mais lamentável em toda essa triste história, é o relato de Gênesis capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para se casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles? Ele se portava um zombador? Esta, para mim, é uma sentença comprometedora. Como vocês sabem, este pecado é justamente uma tentação especial para mim, e assim eu posso entender, talvez até melhor que vocês, devido à minha própria e dolorosa experiência. Mesmo com a alma afligida, tinha o costume de fazer gracejos para os ímpios. Ele parece ter sido uma pessoa muito espirituosa, sempre com algo engraçado. Bem, se era assim ou não, eu estou certo de que não foi a primeira vez que Ló aprontava uma com os seus genros, porque do contrário não se equivocariam ao entender que o desespero e os sérios gestos de Ló naquela terrível noite fossem uma brincadeira. Pensem nisto, meus queridos. Os gracejos de Ló lhe custaram a vida dos noivos de suas filhas e talvez das famílias de outras filhas casadas que tinha. Versículo 15. Estes padeceram junto com a cidade. Padeceram por causa daquilo que consideramos brincadeiras inocentes. Eu creio que é nesse sentido que também podemos entender a palavra de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. As moscas mortas fazem fermentar e cheirar mal o unguento do perfumista. Assim também, uma pequena loucura
ao que é estimado por sábio e honrado, adaptado ao original. Quão diferente é o cheiro dos ungüentos do Senhor em Cantares capítulo 1, versículo 3? Ou o aroma agradável que preencheu aquela casa onde estavam assentados Jesus e os seus discípulos? Que pena se este fosse anulado por algumas moscas mortas. Por isto, não nos maravilhamos ao notar que o Novo Testamento é tão insistente em exortar aos que têm alguma responsabilidade na igreja para que sejam sóbrios e temperantes. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2, 8 e 11, Tito capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 2, e a todos nós adverte sobre as palavras vãs e os gracejos, porque não nos convém, Efésios capítulo 5, versículo 4. Que tormento para a consciência quando pessoas que amávamos têm que passar toda a eternidade no lago de fogo por causa de nossas brincadeiras. Com tudo isso, a triste história da família de Ló já poderia terminar, mas ela ainda não acabou. O fato de sua esposa ter olhado para trás indica-nos aonde estava o seu coração. Tornou-se uma estátua de sal. Que severa advertência para todos nós. Suas próprias filhas, que foram salvas de Sodoma, embriagam a Ló, o que não parece ser anormal para ele, por 2 noites seguidas, e se tornam, para a vergonha dele e delas, mãe dos Moabitas e dos Amonitas, 2 dos mais ferrenhos inimigos de Israel. Estas são as consequências dos caminhos de um tal homem justo. Caminhos que começaram com um desejoso olhar para as bem regadas planícies deste mundo. Ó nosso Deus, guarda-nos disso, nós te pedimos.